Boa tarde a todos. Nós vimos nas aulas anteriores a definição do campo elétrico, força dividido por carga, onde a gente imaginou uma carga teste positiva. No caso de uma carga pontual, como é que fica? A gente usa a lei de Coulomb, carga 1, carga 2, distância ao quadrado, quando divide pelo Q0, cancela aqui. Então, para uma carga pontual, o campo é dado por essa expressão, constante K, o valor dessa carga, distância entre a carga e o ponto onde eu calculo o campo. Então, a nossa definição teria uma carga fonte, que gera o campo, e uma carga que sofre a ação do campo. Quando eu tenho cargas pontuais, caso discreto, mesmo que eu tenha N cargas, eu uso a superposição. Então, como é que seria o campo total? Pego o campo 1, somo com o campo 2, com o campo 3, até chegar no Nésimo campo. Então, esse é o caso discreto. E a gente considerou cargas em repouso eletrostática, então esta carga que gera o campo está em repouso. Se a carga que gera o campo estiver se movendo, é um problema mais complicado, normalmente é discutido no mestrado, doutorado, no eletromagnetismo. Quando a carga fonte se move, o que significa isso? Olha, o campo vai se deslocar, o campo elétrico, até a carga Q0, leva um certo tempo, e esse campo se desloca no vácuo à velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. Então, se essa carga aqui estiver se movendo, quando eu for calcular o campo, é um problema mais complexo. Aí eu tenho que observar, quando o campo chegou aqui na carga Q0, então aonde que estava a carga aqui quando ela produziu esse campo? Então é um problema mais complicado, fórmulas mais complicadas fica para cursos mais avançados. Então a gente estava estudando eletrostática, caso discreto. Então, na aula de hoje eu queria discutir o caso contínuo. A princípio, eu já discuti com vocês como é que a gente trata o caso contínuo usando a lei de Coulomb para achar a força. Então, se eu calcular a força no caso contínuo, dividir pela carga teste, eu acho o campo. Então, eu já sei fazer isso. Calculei a força dividido pelo campo. Mas vou fazer aqui um exemplo em que eu vou calcular o campo, no caso contínuo, diretamente, então sem usar a lei de Coulomb. Eu escolhi um exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Então a gente tem um condutor, ele foi colocado no formato de anel. Então a gente pode pegar um fio, imagina que é um fio de cobre, que é condutor, colocou ele no formato de um anel de raio A. O que mais que ele diz no enunciado? A carga total deste anel seria carga total mais que, e ela está uniformemente distribuída. E a gente já viu que tem um lambda, que é carga por comprimento, sigma, que é carga por área, e o rho, que é carga por volume, a densidade de carga. Então, significa neste caso que a carga por comprimento é constante, uniformemente distribuída. Então, a gente tem daí que o lambda, carga por comprimento, é constante. O que ele deseja saber? Qual é o campo produzido por esse anel no ponto P, que fica o quê? Sobre o eixo do anel. Então, o eixo do anel está saindo do quadro aqui. Então, no quadro aqui eu desenhei o Y e o X, é o plano do quadro. Então, o X estaria saindo do quadro e entrando no quadro. Ele quer aonde? Esse campo, no ponto P, acima do eixo. Então, estaria aqui, a uma certa distância X do eixo. Então, um ponto aqui, sai lá do centro do anel, uma certa distância X aqui. Então, qual é o campo neste ponto? Como é que a gente faz para calcular? Então, como é o caso contínuo, nós vamos ter que usar aquela ideia. Nós vamos dividir, então, em pequenos elementos. Cada elemento desses vai ter um certo comprimento. Eu vou chamar de ds agora. Por que eu vou chamar de ds? Quando eu discuti lá um fio ao longo do eixo x, chamei de dx. Se estiver só ao longo do eixo y, chamo de dy. Mas aqui, como é um objeto que não está, o comprimento desse anel não está só ao longo do eixo, a gente costuma chamar de ds, pensando em arco, comprimento de arco. Então eu divido este anel em elementos, cada elemento com um certo comprimento ds e uma certa carga dq. São elementos infinitesimais, a gente lembra que o comprimento vai a zero e o número deles é infinito. Então eu vou dividir aqui, todo o meu fio vai ser dividido em elementos. Então é o primeiro passo. Cada elemento desses vai gerar um campo lá no ponto do espaço.
Então a gente viu, ele lembrou aqui a definição produzida por uma carga pontual, então cada elemento desses eu considero uma carga pontual, ou seja, cada elemento destes vai produzir um campo, estou adaptando a notação, constante K. Agora quem é a minha carga que gera o campo? É uma carguinha dessas dq e aqui embaixo a distância ao quadrado. Então eu adaptei, ó. Tem o K, tem a distância ao quadrado, só que no lugar desta carga pontual Q, eu coloquei agora o meu elemento de carga. Então, este é o campo produzido por um só desses elementos, mas eu tenho um número muito grande desses elementos. Como é que eu faço para achar então o campo total? Então, o campo total vai ser integral, ou seja, a soma desses campos produzidos por cada elemento. Então, essa seria a maneira de tratar o caso contínuo. Muito bem, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar a integral e resolver. Eu mostrei aqui uma vista frontal, né? Então estou vendo o anel, como se eu estivesse de frente para o anel, então eu quero calcular o campo aqui no ponto P. Para facilitar minha vida, eu vou desenhar esse anel numa vista de perfil. Então o que eu vou fazer? Ó? Vejam. Então aqui eu desenhei só agora o X e o Y. Então o anel está bem aqui, ele vai de menos A até A, que ele tem um raio A. Então o anel está bem aqui, ó, eu fiz um pouquinho mais espessa essa linha, e eu quero o campo bem aqui, ó, no ponto P, a uma certa distância, ó, daqui do anel até o ponto P, a distância é X. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar um elemento, por exemplo, um elemento bem aqui, ó, um elemento do anel, e vou ver qual é o campo que ele produz lá no ponto P. Então eu preciso desenhar o que? Eu vou marcar a distância entre o elemento e o ponto. Essa distância é R, né, da fórmula. A distância entre o elemento ou a carga que produz o campo e o ponto aonde que eu vou medir esse campo. Então, aqui eu vejo a carga positiva. Qual é o campo que vai produzir aqui? Então, aqui é um ponto do espaço vazio. Se eu colocar uma carga teste positiva Q0, ó, mais com mais vai dar o quê? Vai dar uma repulsão, então daria uma força ao longo desta linha e então o campo também estaria ao longo desta linha. Então o campo produzido por um elemento de carga lá do anel eu represento desta maneira. Então eu vou lembrar que este vetor aí ele não está nem em x nem em y, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor. Então eu vou precisar de um certo ângulo e fechar um triângulo. Por exemplo, eu poderia fechar aqui, ó, um triângulo. Ó. Então, vou desenhar separado aqui embaixo para ficar mais fácil de trabalhar. Então eu teria aqui, ó, a hipotenusa, como sempre, vai ser meu elemento. Aí quem tiver na vertical, agora eu vou chamar de y, isso é o campo em y, quem tiver na horizontal é o campo em x. E aí eu preciso marcar um certo ângulo, vou marcar aqui o teto, uma escolha ali, marquei um certo ângulo com a horizontal. Agora vejam, né, que eu preparei um triângulo, poderia ter fechado do outro lado, fiz separadamente. Então eu consigo decompor, consigo achar o campo em x e em y. Então, ao invés de continuar, a gente tenta aproveitar a simetria. Como assim? Eu vou pegar um outro elemento do anel, só que agora, ó, peguei um elemento do anel, vou pegar um outro aqui, ó, e vamos ver o que acontece. Então eu peguei aqui, que era um elemento dq, de certo comprimento ds, vou pegar um outro aqui, ó, ds, dq. Vamos ver o que acontece, ó. Então este elemento aqui de baixo, eu vou marcar a distância. Então essa distância aqui também é R, né? Simetria, carga positiva dq. Se eu colocar uma carga teste lá positiva dq, o que vai acontecer? Mais com mais vai dar uma repulsão. Então vou produzir cargas iguais, distâncias iguais, vai ser um campo igual em modo. Que eu dividi o meu anel em elementos de mesmo comprimento e mesma carga. Então eu fiz isso o quê? Com a ideia de aproveitar a simetria. Então agora vejam, quando eu fechar um triângulo aqui, ó,
vai ter um componente para a direita e um para cima. Então o que a gente nota? Ó? Vou fechar aqui, ó, um para cima e vai ter um aqui, ó, para a direita. Então a gente nota que se cancelam. Ó. Cargas iguais, distâncias iguais, ângulos iguais, tem um cancelamento, ou seja, o campo elétrico ao longo do eixo Y, ó, o campo em Y, vai ser zero. Como é que eu sei disso? Ó, simetria. Então, sem calcular, eu observei que é zero. Então, a simetria me ajuda a economizar trabalho. Se eu não tivesse observado a simetria, eu ia ter que calcular o campo em Y, ia ter que decompor, fazer uma integral em Y. Observando a simetria, eu vejo que ó, o campo vai se anular em Y e vai ficar aqui ó, só em X. Então, o resultado desse campo está só ao longo do eixo X. Então, aproveitei, voltando aqui nessa figura, talvez para a gente entender melhor. Então, eu quero calcular o campo acima do eixo, nesse ponto aqui, ó, na ponta do meu dedo. Então, eu peguei um elemento ó, daqui, com mais ali a repulsão. Ó. Então, produzi um campo em diagonal para baixo. Peguei um elemento simétrico lá embaixo. Mais com mais repulsão vai dar. Então, eu peguei assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo representar assim. Então, ficou um diagonal para cima e um diagonal para baixo. É o que está mostrando lá. Ó. Só que agora eu peguei isso aqui e girei para ver de perfil. Então, eu só tenho que calcular agora o componente em X. Vamos fazer esse cálculo. Então, vejam, deste triângulo, o que eu obtenho? O componente em X está perto do ângulo, vai ser o cosseno. Então, cosseno de θ é igual a quê? Quem está perto do ângulo, campo em X pela hipotenusa. Eu consigo isolar, então, o campo em X, o que está dividindo vai multiplicando, vai dar um cosseno de θ. Agora, este cosseno de θ, ele não me falou quem é, então eu vou trabalhar com o segundo triângulo. A gente já viu isso em aulas anteriores. Se for dado θ, um só triângulo, beleza, já me ajuda a resolver a questão. Quando não é fornecido este ângulo, eu preciso de um segundo triângulo. Então, vou olhar na minha figura. Peguei então um triângulo com os campos, vou pegar um agora com distância. Vou fechar aqui, ó, um triângulo. Então, vai ficar bem aqui este novo triângulo. Então, quem são agora, ó, aqui embaixo, ó, um dos catetos? É a distância da origem até aqui, isso é o X. Aqui é X. Aqui, da origem até ali em cima é o A, que é o raio. E aqui eu tenho o R. Que é a hipotenusa. Usando Pitágoras, a gente vê que vai dar o quê? Componentes ao quadrado. A ao quadrado, x ao quadrado, tiro a raiz. E aqui eu tenho o ângulo θ, então aqui eu vou ter um ângulo θ. Ó. São opostos pelo vértice. Uma outra maneira de ver isso aí, olha, se eu tenho uma reta aqui, eu começo a abaixar aqui, ó. Deslocar para baixo θ, vai subir lá do outro lado θ. Então, deslocamento θ aqui, θ lá. Muito bem, então vou marcar aqui ó, o ângulo θ. E agora eu consigo então encontrar esse cosseno de θ. Olhando aqui na minha figura, quem vai ser cosseno de θ? Quem está perto do ângulo pela hipotenusa, ou seja, o campo em x ele vai ser d e. Quem é o cosseno? Quem está perto é x dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu achei o componente do campo em x. O que falta agora? Eu tenho que ir lá na minha definição de campo elétrico e colocar aqui ó, no lugar desse dE. Então, eu vou olhar, está lá. Ó. Vou copiar e vou trazer para cá. Então vai ficar, ó, no lugar de DE vai ficar K, constante, elemento de carga dq, e lá embaixo é o R quadrado, aqui, ó. Então vai ficar A ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso que multiplica o que já estava lá, ó. X dividido pela raiz de A ao quadrado mais x ao quadrado. Então agora, aqui embaixo o que eu tenho?
a quadrado x quadrado vezes a raiz disso aí. Então a gente lembra, né, que quando a gente tem algo desse tipo aí, vamos supor que eu fiz aqui, ó, w vezes a raiz de w. O que é isso aí? É como se eu estivesse multiplicando w, a raiz é w na 1 meio, então eu mantenho a base, soma os expoentes. 1 mais 1 meio dá o quê? 3 meios. Então eu posso escrever ainda que o campo em x, ele é igual ao quê? Ali em cima eu tenho k, x, dq, e embaixo eu junto esse produto como algo na 3 meios. Então, teria a ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso na 3 meios. Então, eu vejo que o meu campo em x é dado por essa expressão. O que eu preciso fazer agora? Este é só o campo produzido por uma das cargas. Para achar o campo total, tem que integrar. Então, o campo total em x é a integral do que? Esse elemento aí de campo. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Então, nesta minha integral vai aparecer o que? K, só copiando, x, dq, aqui embaixo eu tenho a ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso na 3 meios. Então, vamos ver o que é constante, o que pode sair da integral e o que não pode sair da integral. Então, o campo em x vai ser dado a constante k, eu já tiro da integral. Agora eu vou olhar. O a aqui embaixo é constante, mas ele está numa soma, então tem que ver, esse x varia ou não? Então eu vou voltar e olhar na minha figurinha original. Quem que é o x? Eu escolhi um ponto, então a distância x lá da origem. Então este x não varia, ele é constante. O raio não varia, vamos olhar aqui nessa figura. Estou calculando o campo nesse ponto P. Então este ponto P está a uma distância x do centro do anel. Então o x é constante. Do enunciado, o x é constante. O A, que é o raio do anel, é constante. Significa o que então? Que eu posso tirar aqui do símbolo de integral. X é constante, então aqui em cima ele pode sair, aqui o A é constante, x é constante. Tudo isso vai sair do símbolo de integral. Quando eu tenho produto de constantes, eu posso tirar do símbolo de integral. Só lembrando lá do cálculo. Então deixa eu só apagar aqui para a gente obter um pouquinho de espaço. Então sobrou apenas a integral de dq. Eu não preciso colocar os limites de integração, não preciso fazer nada, por quê? O que é mesmo integrar? É somar. Então isso está me dizendo, eu some todos os elementos de carga. Então eu vou olhar lá na minha figurinha, agora com calma, eu dividi em vários elementos. Cada elemento desse tem uma carga que eu chamei de dq. Mas se eu somar todas essas cargas, o que vai dar? Somei todos os elementos dq, vai dar a carga total dq. Né? Então esta integral aqui, ó, ela é na verdade igual à carga total Q. Então nós chegamos à resposta do problema. Kxq dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso na 3 meios. Então essa é a nossa resposta. Eu vou até passar limpo aqui a resposta. Vamos obter aqui vou apagar aqui para a gente colocar a resposta final. Então, bem bonitinho. Qual é o campo? Então, ele não tem componente. O campo total seria um campo em x e um campo talvez em y, j, talvez em z, k. Então, a gente viu que o campo ele não tem componentes em z, não tem componente em y, então ficou só em x. Eu vou escrever aqui, como que é esse campo. Eu copio de lá, no módulo, então vai dar K, X, carga total, dividido por A ao quadrado, mais X ao quadrado, tudo isso na 3 meios. Agora eu coloco o que? O unitário, tudo isso está na direção
Então essa é a minha resposta. Vejam na figurinha ali, ó. Eu notei que se anulava em Y e em X estava apontando para a direita. Se estava apontando para a direita, eu ia somar aqui. Então o campo resultante ele aponta aqui para a direita, na horizontal, em X. Então isso está me dando a direção. A direção é o eixo X, aqui é positivo na frente, quer dizer que está apontando para a direita, e aqui é o módulo. Então nós resolvemos o problema. Neste caso, foi tranquilo porque tudo era constante, saiu da integral. Um comentário antes de prosseguir e se não fosse, se eu não tivesse aqui tudo constante, se eu precisasse mesmo calcular a integral, o que eu faria? Então, só comentando isso, vamos apagar aqui para fazer o comentário. Então, se eu precisasse calcular a integral, então o truque é que eu tenho que trocar esse dq. Como assim? Então, eu vou lembrar lá do ensino médio. O que é mesmo comprimento de arco? Se eu tenho uma circunferência aí, ó, então aqui vai ter um certo raio R, um certo ângulo θ. Então, este arco aqui, ó, este comprimento lá, R θ. Então, a gente tem que adaptar aqui. Se eu pegar um comprimento de arco que eu chamei de ds, ficaria com R dθ. Então, se eu precisar calcular a integral, vou substituir, então, no lugar do dq, eu vou ficar com a integral de R dθ. E é claro, mais uma expressão que deve aparecer aqui. Então, só um comentário. No lugar deste dθ, daí a gente tem que lembrar também o que é mesmo lambda. Então, é a carga, carga por comprimento. Nesse caso, seria carga por ds. Eu mando lá para o outro lado, vou obter o que? A carga igual a lambda ds. Então, a hora que eu trocar ali, na verdade, primeiro eu troco, então, quem é dq? Lambda ds, e depois que eu troco, então, no lugar desse ds, eu coloco r dθ. Esse lambda normalmente é constante nos nossos problemas, o r também, então, se for constante, ficaria uma integral no ângulo. Aí eu tenho que ver qual é o ângulo inicial, qual é o ângulo final. Eu poderia pegar metade do anel, um quarto desse anel, então se fosse metade, eu iria, se for o ângulo inteiro, é 0 a 2π. Se fosse metade, 0 a π, um quarto, 0 a π sobre 2. Então, não precisou porque o Q era constante, então a integral de dq é Q. Se não for o caso, a gente usa essa ideia, então, definição, carga por comprimento. Isola, então, no lugar desse dq vai lambda ds, e no lugar do ds a gente usa r dθ. Então, se o lambda for constante e o raio constante, eu tenho que integrar no ângulo. Só um comentário de uma situação mais geral. Beleza, finalizamos o exemplo. Só uma coisinha. Uma última olhada aqui, nessa expressão, então, o que aparece aqui? Carga total, aqui em cima a distância entre o ponto e o centro do anel, aqui embaixo está essa distância ao quadrado. Então eu poderia pensar, se eu me afastar muito do anel, começar a ir para muito longe do anel, eu espero que eu enxergue esse anel como um ponto. Vamos ver o que acontece. Se o x for muito grande, estou me afastando muito do anel, então eu desprezo esse A, o raio é muito menor que o x, ficaria com x quadrado aqui, vezes 3,5, eu cancelo 2 com 2, que é x ao cubo. Tem um x aqui em cima, vai ficar só x quadrado. Então, se eu estiver muito longe do anel, vai ficar constante K, carga total Q, x quadrado aqui embaixo, que é o campo de uma carga pontual. Se eu estou muito longe do anel, eu enxergo o anel como um ponto. Então, encerramos este exemplo. Vamos ver um segundo exemplo. Ele é um exemplo longo, mas eu gostaria de mostrar porque depois eu vou resolver a mesma questão usando a lei de Gauss, que vai ser o nosso próximo assunto, para que vocês possam comparar o quanto a lei de Gauss facilita a vida. Aqui a gente vai ver que a conta é longa, embora não seja difícil. Eu vou apresentar de maneira dinâmica, que a ideia não é me concentrar nos cálculos, é só mostrar o resultado, como que se faria, e depois a gente vai ver usando a lei de Gauss, que é mais curto, mais simples. Então, o que é dado nesse exemplo 2? A gente tem um fio de comprimento 2L, então vai de menos L a L, está ao longo do eixo X, então vale aquela ideia que o fio
tem um comprimento muito maior do que o raio. Então a gente pensa como se fosse uma linha de carga. Ele tem uma carga total mais que está uniformemente distribuído. O que significa? O lambda é constante. Só lembrando, o que é lambda mesmo? Carga por comprimento, dq dx. Quando o lambda é constante, a gente pode escrever carga total pelo comprimento total. No caso aqui é 2L. Então o que ele deseja saber? Qual é o campo que este fio produz no ponto P? Então está aqui o ponto P. Este ponto P fica uma distância D do centro do fio. Então, como é que a gente faz? Agora a gente já sabe, divide em elementos, cada elemento com comprimento dx, uma carga dq, chamei de dx, porque está ao longo do eixo x. Então, vou dividir aqui em vários elementos. Estou mostrando dois elementos, um deles está aqui, distância x da origem, o outro estaria aqui, menos x da origem. Então, a gente costuma pegar os pares desses elementos para aproveitar a simetria. Então, o primeiro elemento, ele produz aqui um campo, eu vou pontilhar aqui, ao longo desta linha. Se eu botar uma carga teste positiva, mais com mais daria repulsão aqui. Este campo vai formar um certo ângulo aqui com a vertical, que opostos pelo vértices, aqui também é θ. Quando eu pego aqui um elemento do outro lado, eu também vou pontilhar, que mais, se eu botar uma carga teste positiva, daria repulsão ali. Então, o que eu vejo? Cargas iguais, aqui seria uma distância R, ali é R, aqui seria θ, do outro lado θ. Cargas iguais, distâncias iguais, ângulos iguais, o que eu vejo? Quando eu fizer a decomposição aqui, teria um vetor apontando para a direita, aqui, um campo em x, teria um aqui para cima, um campo em y. Quando eu faço a decomposição do outro, vai ter um campo, só que agora apontando para cá. Então, teria um campo apontando para a esquerda, um campo em x, e teria um apontando lá para cima. Então, o que é que eu vejo? Por simetria, o campo em x se cancela. Eu anotei lá em cima. Vamos olhar. O campo em x, que é a integral do campo em x, vai dar zero por simetria. O que acontece com o campo em y? Ele não vai se anular. Então, como eu fechei um triângulo, vou fechar um triângulo bem aqui, onde eu coloquei o ângulo θ. O triângulo daqui, só que eu vou desenhar ele aqui do lado. Ângulo θ, campo em y, que está na vertical, e em x na horizontal. Então a gente consegue agora achar o campo em y. Ele está perto do ângulo, eu já sei que vai dar um cosseno. De onde que eu obtenho este campo aqui? É da definição lá, nossa, de campo elétrico com a carga pontual. Constante K, elemento de carga, distância ao quadrado. Como é que eu acho esse cosseno de θ? Então ele não falou, eu preciso de um segundo triângulo. Eu vou voltar aqui na figura. Qual é o triângulo que eu estou pegando? Este aqui, alturinha D, x, hipotenusa R, desenhei aqui. Então agora eu calculo o cosseno. Quem que está perto do ângulo é o D, e aqui é a hipotenusa. Então, que eu usei Pitágoras, sei quem é a hipotenusa, escrevi. Então eu vou substituir lá. Tenho o elemento de campo, K, dq, distância ao quadrado, que é o R quadrado. Tenho o cosseno. Agora a gente viu um exemplo aí que quando eu tenho algo elevado a 1 vezes a raiz, vai dar na 3 meios. Então tudo isso que está ali embaixo, x quadrado mais d quadrado, fica na 3 meios. Em cima eu tenho dq, k e o d são constantes, tirei do símbolo de integral. Então esse d ele não muda, que é a distância aqui, do centro do fio até o ponto. D não muda, constante k e esse d podem ser a integral, já que estão multiplicando. Eu lembro então que o truque é trocar esse dq por quê? Lambda é carga por comprimento. Mando dx multiplicando, dq é lambda dx. Fiz isso aqui. No lugar do dq eu botei lambda, é constante, já ficou fora da integral, dx. Tem uma integral então só em x. Ou seja, até agora o que a gente fez? Quando é o caso contínuo, a gente divide em elementos, cada um com certo comprimento infinitesimal, uma certa carga infinitesimal. Então essa carga é considerada pontual. Aí a gente prepara uma integral. Se não tivesse simetria, eu tenho que fazer a integral em x e a integral em y. Como eu vi que tinha simetria, eu vou fazer só a integral em y. Então agora é um problema técnico, eu só tenho que saber calcular essa integral, cálculo 1, eu chego à resposta do problema. Então eu vou indicar aqui quais são os passos para resolver essa integral.
Essa integral, para resolver, eu tenho que usar uma substituição trigonométrica. Como assim? Não adianta uma substituição simples, eu não consigo, né? Eu poderia pensar, eu vou chamar o que está aqui embaixo de U na 3 meses, aí derivar, não vai funcionar, porque eu não consigo deixar uma só variável. Fica misturado o U e o X. Então, eu complico a vida ao invés de facilitar. Então, o que a gente faz? Substituição trigonométrica. Por que tem esse nome? Eu vou preparar um triângulo, retângulo, e aí eu coloco um certo ângulo θ aqui, né? Um triângulo retângulo, eu coloco um ângulo θ, oposto ao ângulo eu boto a variável. Estou integrando em x, quem faria é o x, oposto ao ângulo eu boto a variável. Então, eu vejo aqui na minha integral, olhando aqui embaixo, essa soma elevada a uma potência me lembra um pouco Pitágoras, né? Então, eu boto a variável oposta ao ângulo e aqui sobrou o D, vai ser o cateto que está perto do ângulo. Então, o D constante ficou perto do ângulo, a variável oposta ao ângulo. A hipotenusa é só pegar aqui os catetos ao quadrado. Então, agora eu vejo quem é a tangente de θ, oposto pelo adjacente. Eu isolo o x mandando o D para lá, então esta vai ser a mudança que eu faço. Eu faço, então, um triângulo, calculei aí a tangente, em alguns casos a gente calcula o seno ou o cosseno, depende do problema. Nesse caso eu calculei a tangente e cheguei isolando o x nessa expressão. Então, é como se o triângulo estivesse me dizendo, troque na sua integral o x por isso aí, ó, d tangente de θ, e tudo vai ficar mais fácil, vai ser possível integrar. Por isso que tem o nome, substituição trigonométrica. Eu vou trocar o x por uma função trigonométrica, no caso, tangente. Então, eu preciso trocar o x lá na integral, eu tenho que saber quem é o dx. Quando eu derivo a tangente, vocês vão lembrar lá do cálculo, vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, o d já estava ali, derivei a tangente, deu 1 sobre cosseno ao quadrado. Vou levar isso lá na integral, quer dizer que no lugar do dx, eu coloco dθ cosseno ao quadrado e o dθ daqui, ó. Esse d que está na frente, ó, d dθ, eu já coloquei o d lá fora. Vamos notar, tinha um k d lambda. Com o d que veio daqui do dx, ficou d quadrado. E aqui sobrou dθ sobre cosseno ao quadrado. No lugar aqui do x quadrado mais d quadrado na 3 meios, o que eu faço? Deixo esse 3 meios, não mexo. D quadrado eu não mexo, só que no lugar do x, então eu vou botar d tangente. Como é x quadrado, d quadrado, tangente ao quadrado. Está aqui, ó. Então só troquei toda a minha integral que só dependia de x, agora só depende do ângulo θ. Então uma mudança, a substituição trigonométrica, daí que vem o nome, né? Noto aqui que eu posso botar em evidência o d quadrado, então fica d quadrado vezes 1, vai dar d quadrado, ó. D quadrado vezes a tangente dá d quadrado vezes a tangente. Aí eu lembro de uma propriedade, né? Tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Dividindo, então, dos dois lados por cosseno ao quadrado, eu consigo chegar nisso, lá do ensino médio. 1 mais tangente ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, eu vou trocar aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado vai ficar 1 dividido por cosseno ao quadrado. Então, veja, eu tenho aqui, ó, k lambda, d ao quadrado, estou copiando, cosseno ao quadrado eu não mexi. E o que estava aqui na 3 meios, então sobrou o quê? Ó, d quadrado, no lugar desse 1 mais tangente, ficou só 1 sobre cosseno ao quadrado, está aqui. Agora, quando eu faço a multiplicação aqui, ó, 3 meios vezes 2 vai sobrar d ao cubo. Lá na frente tem um d quadrado, com esse d ao cubo fica só d, ó, k lambda d. O que acontece com esse cosseno ao quadrado? Ó, na 3 meios vai ficar 2, cancela com 2, cosseno ao cubo aqui embaixo. Então aqui embaixo eu tenho cosseno ao cubo, aqui cosseno ao quadrado. Então vai sobrar 1 sobre cosseno. Só que tem a regrinha, né, do tipo 1 dividido por 1 sobre A, o que acontece? Eu inverto, vai dar só A. Então fica 1 sobre cosseno, mas é 1 dividido por 1 sobre cosseno, inverte, fica só cosseno. Então aquela integral que parecia até impossível, muito difícil, com essa mudança se tornou uma integral bem conhecida do cálculo, a integral do cosseno. Então em casa vocês vão repetir os passos com calma, procurem entender direitinho, que eu estou apresentando de maneira bem dinâmica aqui, que o meu foco não é relembrar o cálculo, a princípio vocês já viram,
mas dando uma indicação geral. Muito bem, a integral agora do cosseno é o seno, né? Quando eu derivo o seno, vai dar o cosseno. Então, K lambda de seno. Agora eu quero voltar para o x. Né? Então, quem que é o seno de θ? Eu olho lá no meu triângulo. Quem que é mesmo o seno de θ? O oposto, que é x, pela hipotenusa. Então, está aqui. Ó. No lugar do seno eu coloquei o oposto, que é x, a hipotenusa está aqui. E agora eu coloco os limites. Quem são os limites? Eu vou olhar lá na minha figurinha, poder marcar os limites. Qual é o menor valor de x? Olha, menos L. Qual é o maior valor? L. Então, o x aqui varia de menos L a L. Significa que eu estou pegando elementos aqui. Um elemento de carga está bem aqui, menos L. Vou pegando outro elemento, até chegar no zero, até chegar no L. Então, o x está variando de menos L a L. Menor valor de x, maior valor de x. Vou colocar isso na integral, os limites. Vamos ver como é que fica. Ó. Então, vai de menos L até L. Outra maneira de fazer, eu posso fazer, como tem uma simetria, eu poderia dividir o fio ao meio, calcular de 0 até L e multiplicar por 2. Então, o fio tem carga uniformemente distribuída, eu poderia fazer de 0 a L e multiplicar por 2. Está aqui, ó. Tem o número 2 e ao invés de fazer de menos L a L, eu faço... É outra maneira, tem simetria. Posso fazer 2 vezes de 0 a L, então calculo o campo de metade do fio, multiplico por 2, ou então já faço direto de menos L a L. Normalmente nos livros a gente costuma fazer 2 vezes de 0 a L. Então botei um 2 aqui e mudei aqui. Então agora o que eu tenho que trocar? Trocar o x por L e depois por 0. Quando eu troco por 0 vai zerar, só sobra x quando eu trocar por L. Então vai ficar L aqui em cima, ó, 2K lambda dividido por D, tá ali. No lugar do x agora vem L e dentro da raiz, no lugar de x quadrado, L quadrado. Então chegamos aqui à resposta. Agora vem um pouco de embelezamento, porque no início do problema ele falou o comprimento do fio que é L, a carga total que é Q, mas não falou esse lambda. Então eu vou eliminar ele da resposta. Como o lambda é constante, é a carga total pelo comprimento do fio. Então aqui no lugar do lambda eu boto Q dividido por 2L. Cancela aqui o 2 e o L. Finalmente vai sobrar só isso. O campo é a constante K, carga total do fio, D raiz de L ao quadrado mais D ao quadrado. O campo está só em Y, então eu vou trocar ó, pelo unitário J, ó, escrevendo em notação de vetor. O campo está ao longo do eixo Y, então eu coloco um J para indicar isso. Positivo porque ele está apontando para o alto, como a gente lembra lá da minha figurinha no início. Então aqui está a resposta. O campo aponta para o alto, tem este módulo aí. Ó. Então resolvemos o problema. É um problema longo. Qual é a maior dificuldade? É a integral, é um problema técnico. Então, se eu souber cálculo, seria tranquilo. Muito bem. Um último comentário. Vejam né, que se eu olhar aqui agora para essa expressão, se eu imaginar que eu estou me afastando muito do fio, né? Então, significa o quê? Que o D está ficando muito grande. Né? Então, estou me afastando muito do fio, D muito grande. Eu posso desprezar esse L quadrado. Então, o D é muito maior que o L, sobra só D quadrado. A raiz de D quadrado é D, vezes o D que tem lá na frente fica D quadrado. Então, ficaria com isso. O campo é K, Q, e aqui embaixo D quadrado. O que é isso? Campo de uma carga pontual. Significa que quando eu estou muito longe desse fio, eu o enxergo como uma carga pontual. Outra coisa que eu poderia olhar é, e se o comprimento do fio for a 0? Então ele está virando uma carga pontual. Se o L for a 0, some daqui. Raiz de D quadrado é D, vezes D também vai dar ó, K, Q sobre D quadrado. Este é um exemplo então bem interessante. Matemática longa, mas não é difícil. A gente só usa seno, cosseno, tangente. Procure então refazer em casa, olhar com cuidado. Depois, quando eu discutir a lei de Gauss, eu vou calcular de novo, vocês vão ver como vai ser mais rápido. Em 3, 4 linhas a gente faz uma conta longa dessa. É bonita, eu acho bonita, mas é longa. Né? Então era isso, terminamos o segundo exemplo. Boa tarde.